E se Alexander Gustafsson tivesse vencido Jon Jones? Em 21 de setembro de 2013, Alexander Gustafsson entrou no octógono para enfrentar Jon Jones pelo cinturão dos meio-pesados no UFC 165. A luta prometia ser uma das mais desafiadoras para o campeão, mas poucos imaginavam o que estava por vir. Gustafsson não apenas sobreviveu aos ataques de Jones, mas também o machucou, frustrou seu jogo e esteve perto de uma vitória histórica. Ao final dos 5 rounds, os juízes deram a vitória para Jones em uma decisão controversa, deixando muitos fãs acreditando que Gustafsson merecia levar o cinturão. Agora, imagine um cenário alternativo. E se os juízes tivessem visto a luta de outra forma? E se Gustafsson tivesse vencido e se tornado o primeiro homem a derrotar Jon Jones? Como isso mudaria o UFC? O legado de Jones seria o mesmo? Jon Jones era um campeão dominante. Desde que conquistou o título ao derrotar Mauricio Shogun Rua em 2011, ele passou por nomes lendários como Lyoto Machida, Rashad Evans e Vitor Belfort sem grandes dificuldades. Parecia invencível. No entanto, contra Gustafsson, ele foi testado como nunca antes. Se os juízes tivessem decidido a luta a favor de Gustafsson, Jones perderia seu cinturão pela primeira vez. Isso não apenas quebraria sua aura de invencibilidade, mas também mudaria sua trajetória dentro do esporte. Ele ainda seria considerado um dos maiores talentos do MMA, mas não teria a mesma autoridade de um campeão imbatível. A derrota poderia afetar sua confiança. Ele poderia buscar uma revanche imediata, mas o UFC também poderia querer testar outros desafiantes contra Gustafsson antes de dar a Jones a chance de recuperar o cinturão. A era Gustafsson começa. Com a vitória, Gustafsson se tornaria o primeiro campeão sueco da história do UFC. Isso impulsionaria o MMA na Europa, especialmente na Suécia, onde ele já era um ídolo. O UFC poderia organizar eventos maiores na região, aproveitando o novo campeão para atrair mais fãs. Mas a grande questão seria: Gustafsson conseguiria manter o cinturão por muito tempo? Seu estilo de luta era excelente contra Jones, mas outros desafiantes da divisão poderiam representar desafios diferentes. Lutadores como Daniel Cormier, Glover Teixeira e Anthony Johnson estavam subindo no ranking e poderiam ter enfrentado Gustafsson antes mesmo de Jones ter uma revanche. Se Gustafsson defendesse o cinturão contra esses adversários, ele consolidaria seu legado e poderia se tornar um dos maiores meio-pesados da história. Mas se perdesse rapidamente, sua vitória contra Jones poderia ser vista como um acidente de percurso em vez de uma mudança real no domínio da categoria. A revanche entre Jones e Gustafsson. Se Gustafsson tivesse vencido, o UFC provavelmente organizaria uma revanche imediata. Jones, como ex-campeão dominante, mereceria a oportunidade de recuperar o título. Uma revanche entre os dois teria sido uma das lutas mais aguardadas da história. O UFC investiria pesado na promoção, mostrando a rivalidade entre os dois e reforçando a narrativa de que Jones queria vingança. Se Jones vencesse a revanche, ele retomaria seu posto de campeão e restauraria sua imagem. Mas se Gustafsson vencesse de novo, isso consolidaria seu domínio e mudaria para sempre a forma como o público via Jon Jones. Ele deixaria de ser o melhor meio-pesado de todos os tempos para se tornar apenas um ex-campeão que não conseguiu superar seu maior rival. O futuro da divisão dos meio-pesados. Com Gustafsson no topo, a categoria dos meio-pesados teria tomado um rumo diferente. Talvez Daniel Cormier não tivesse se tornado campeão dos meio-pesados mais tarde, já que ele só ganhou o cinturão depois que Jones perdeu seu título fora do octógono. Outro impacto seria na ascensão de Anthony Johnson. Na realidade, Johnson enfrentou Gustafsson em 2015 e venceu por nocaute brutal, o que lhe garantiu uma disputa pelo título. Se Gustafsson fosse o campeão naquele momento, isso significaria que Johnson teria sido responsável por destroná-lo? E o que dizer de Glover Teixeira? Na realidade, ele enfrentou Jones depois de Gustafsson, mas se Jones tivesse perdido, será que Glover teria enfrentado Gustafsson pelo cinturão? Essas mudanças poderiam ter gerado novos campeões e redefinido completamente a história da divisão. O impacto na carreira de Jon Jones. Se Jon Jones tivesse perdido para Gustafsson, sua carreira poderia ter seguido dois caminhos muito diferentes. O retorno triunfal. Jones poderia ter voltado mais forte, aprendido com a derrota e recuperado o cinturão em uma revanche. Isso faria dele um campeão ainda mais respeitado, mostrando que sabia lidar com a adversidade e melhorar após uma derrota. Uma queda irreversível. A derrota poderia ter afetado sua motivação e confiança. Sabemos que Jones teve vários problemas fora do octógono, incluindo doping, prisões e suspensões. Se ele perdesse para Gustafsson, talvez não tivesse o mesmo prestígio para lidar com esses problemas.
Ele poderia ter entrado em uma fase de derrotas e nunca mais voltado ao topo. Sem a aura de invencibilidade, Jones poderia não ter recebido as mesmas oportunidades que teve na realidade. Talvez nunca tivesse subido para os pesos pesados ou nunca tivesse se tornado campeão novamente. O UFC teria um novo rosto. Com Gustafsson como campeão, o UFC teria um novo nome para promover. A organização sempre gostou de campeões carismáticos, e Gustafsson poderia ter sido promovido como um guerreiro europeu que derrotou o grande John Jones. Além disso, o MMA na Europa teria um impulso ainda maior. A Suécia se tornaria um dos principais mercados do esporte, com eventos mais frequentes e mais investimentos em novos talentos. Por outro lado, a perda de John Jones como campeão poderia ter enfraquecido a popularidade do UFC nos Estados Unidos. Ele era um dos rostos da organização, e sua derrota poderia ter feito o UFC procurar outros lutadores para ocupar esse espaço, como Conor McGregor e Ronda Rousey, que surgiram como estrelas pouco depois. Se Alexander Gustafsson tivesse vencido John Jones no UFC 165, a história do MMA seria completamente diferente. Teríamos um novo campeão europeu, um John Jones com legado diferente e uma divisão dos meio-pesados muito mais imprevisível. Gustafsson poderia ter se tornado um dos maiores campeões de todos os tempos, ou poderia ter perdido o cinturão rapidamente. John Jones poderia ter voltado ainda mais forte, ou sua carreira poderia ter tomado um rumo totalmente diferente. Mas a verdade é que Gustafsson não venceu. Jones sobreviveu à luta mais difícil de sua carreira e continuou seu reinado. No entanto, essa vitória apertada provou que ele não era invencível e abriu caminho para que outros desafiassem sua supremacia no futuro. Mesmo sem ter vencido, Gustafsson conquistou o respeito dos fãs e se tornou uma lenda do esporte. Mas fica a pergunta: e se os juízes tivessem visto a luta de outra forma? O mundo do MMA jamais seria o mesmo. E você, o que acha que iria acontecer? Comente e inscreva-se.